E aí, galera, vocês estão bom? Professor Alex, professor de física, para mais uma aula aqui. Hoje vamos falar sobre primeira lei de Newton ou lei da inércia, tá? Então vem com a gente aí para a próxima aula. Falei para vocês aula sobre primeira lei de Newton, beleza? Essa lei de Newton também é conhecida como lei da inércia, o princípio da inércia, beleza? Antes de falar exatamente sobre a primeira lei de Newton, eu vou falar sobre duas coisas. Eu vou falar sobre equilíbrio estático e sobre equilíbrio dinâmico. Vamos ver a diferença entre as duas coisas, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, equilíbrio estático. Qual é a definição de equilíbrio estático? A definição é essa aqui, ó. Um corpo está em equilíbrio estático quando a força resultante sobre este corpo for nula ou se não houver força agindo sobre ele, e se sua velocidade for igualmente nula com relação ao referencial. Beleza? Então, nesse caso aí, ó, do equilíbrio estático, as forças resultantes que estão agindo sobre um corpo, é nula. Ou não há força agindo sobre esse corpo e a velocidade dele com relação ao referencial é nula, ou seja, a velocidade igual a zero. Beleza? Exemplos aqui. Uma caixa pendurada por um fio no teto. Beleza? Então, um teto, um fio e a caixa pendurada. Sobre a caixa está agindo a força-peso e a força de tração desse fio aqui. Beleza? E eu sou o referencial, estou no chão olhando para esse sistema. Se eu for somar as forças desse corpo aqui, ó, eu vou ter que a soma dessas forças, ou a força resultante, ela é igual a zero. Ou seja, a força resultante é igual a zero. O segundo exemplo é esse aqui, ó. Um corpo no espaço longe de qualquer corpo celeste, sem ação de qualquer força sobre ele, ou seja, sem força sobre esse corpo aqui. E se, segundo o referencial, esse corpo não tem velocidade. Beleza? Nessas duas situações, o corpo está em equilíbrio estático, porque as forças resultantes sobre o corpo é zero, ou não há força sobre ele, e a velocidade, segundo o referencial, é igual a zero. Beleza? Então agora vamos para o próximo aqui, ó. Equilíbrio dinâmico. Qual é a diferença? Preste atenção para não confundir, hein? Vamos lá, ó. Um corpo está em equilíbrio dinâmico quando a força resultante sobre esse corpo for nula ou se não houver forças agindo sobre ele e se sua velocidade for constante em movimento retilíneo uniforme com relação ao referencial. Então, a diferença do dinâmico para o estático é que a velocidade no estático é igual a zero segundo o referencial. No dinâmico, o corpo tem uma velocidade constante e está se movendo em linha reta, ou seja, está em movimento retilíneo uniforme com relação ao referencial. Tá? Exemplo aqui, ó. Vamos imaginar um carro, tá? Num sistema ideal aqui, não há força de resistência, não há força de atrito, o carro andando aqui com velocidade constante. As forças que estão agindo sobre esse carro é a força-peso e a força normal aqui sobre as rodas do carro. Se o corpo aqui está em equilíbrio dinâmico, as forças resultantes sobre o corpo têm que ser igual a zero, ou seja, a força-peso mais a força normal aqui agindo sobre as rodas tem que ser nula, ou seja, tem que ser igual a zero. Segundo caso aqui, ó, um corpo celeste longe de qualquer corpo sem ação de força nenhuma sobre ele, o corpo está se movendo em linha reta com relação ao referencial com velocidade constante. Tá? Nesses dois casos aqui, os corpos estão em equilíbrio dinâmico, ou seja, a soma das forças sobre esse corpo é zero, ou não há força sobre esse corpo, e a velocidade desse corpo é constante e o movimento é retilíneo. Beleza? Definido isso, equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, agora vamos definir a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é enunciada dessa forma. Existem várias formas de enunciar a primeira lei de Newton aí na internet, em vários livros. É por causa da tradução, então fica um pouco livre, mas a ideia é basicamente a mesma, tá, pessoal? A ideia é essa aqui, ó. Um corpo em equilíbrio estático ou dinâmico tende a se manter em equilíbrio até que uma força externa atue sobre ele. Então, isso aqui vai dizer o seguinte, ó. Isso aqui basicamente diz o seguinte: se um corpo está parado, ele tende a ficar parado, ele vai permanecer parado, a menos que venha um outro corpo e haja
faça agir uma força sobre ele que vai tentar deslocar ele desse equilíbrio estático. Se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, está andando em linha reta com velocidade constante, ele vai permanecer andando em linha reta com velocidade constante, a menos que um outro corpo faça a ação de uma força sobre ele, para tentar mudar esse estado de equilíbrio dinâmico. Então o corpo ele vai manter em equilíbrio estático ou dinâmico, a menos que uma força externa de um outro corpo haja sobre ele, tentando mudar esse estado de equilíbrio. Então essa é a primeira lei de Newton, tá? Também conhecido como lei da inércia. Aqui, ó, vamos à aplicação dessa primeira lei de Newton, onde a gente observa essa primeira lei de Newton, tá? Vamos primeiro para o ônibus, o exemplo mais clássico dessa primeira lei. Tá? Imagina aqui, ó, o ônibus está parado, tá todo mundo lá em pé no ônibus, parado. De repente o ônibus arranca, pum, vai para frente, tá? A sensação que a gente tem é que a gente vai para trás. O ônibus vai para frente, a gente vai para trás. Mas na verdade, o que está acontecendo? Na verdade, o nosso corpo tende a ficar onde ele estava. Tende a ficar no ponto que ele estava. Tende a ficar em equilíbrio estático, como ele estava. Ele tenta ficar parado. Porém, o ônibus vai para frente. Nós permanecemos no mesmo lugar e o ônibus vai para frente. Não é que nós somos jogados para trás. O ônibus vai para frente e nós ficamos para trás. Por que a gente vai cair? Porque o nosso pé está ligado ao ônibus. Então o ônibus vai levar nosso pé, só que o nosso corpo vai querer ficar. Por isso que tem essa sensação de você ir para trás. Beleza? Porque o seu pé está colado com o ônibus. Se você deslizasse, você ia deslizando até bater na parte do fundo do ônibus. Seria engraçado. Isso aqui seria liso, completamente liso. O ônibus vai para frente e você iria até bater a parte de trás do ônibus. Mas por que isso? Porque o ônibus vai para frente e você continua parado no mesmo lugar que você estava. Beleza? Essa é uma das aplicações. Segunda parte no ônibus, mesmo nós agora você vai imaginar ele em equilíbrio dinâmico, tá? Primeiro caso, estático, agora está em equilíbrio dinâmico. O ônibus está andando com uma velocidade constante e você está andando junto com o ônibus aqui, ó. Você está ligado com o ônibus, está andando junto com ele na mesma velocidade que o ônibus. De repente, o ônibus freia bruscamente. Qual a sensação que a gente tem? Que a gente é lançado para frente. Não é que a gente é lançado para frente, a gente já está indo para frente. O ônibus para, a gente continua no mesmo movimento que a gente está indo. A gente tende a continuar com o mesmo movimento, a gente tende a continuar com o mesmo movimento. É o princípio da inércia. A gente tende a manter o nosso equilíbrio dinâmico nesse caso aqui, beleza? Por que a gente se projeta para frente? Porque o nosso pé está ligado com o ônibus. Então, o nosso pé está ligado com o ônibus para, o nosso pé para também. Só que o resto do nosso corpo tende a manter o movimento. Por isso que você tem essa sensação de ser arremessado para frente. Beleza? Então, aqui são exemplos mais clássicos de um ônibus, tá? Para exemplificar essa primeira lei de Newton aí. Então, quando você estiver andando de ônibus, o ideal é você ficar aqui, ó, como o bonequinho está mostrando, bem firme, bem seguro aqui, para caso haja essa freada brusca, você não seja lançado para frente, ou se ele der essa arrancada aqui repentina, você não ser deixado para trás. E aqui nesse caso, você não continuar indo para frente. Beleza? Então, tomem cuidado para não ocorrer acidentes no ônibus. Tente se manter seguro. Outro exemplo aqui muito clássico aqui é uma curva, tá? Toda vez que um carro está fazendo uma curva dentro do carro, o carro faz uma curva repentina, a sensação que você tem é que você é jogado para a parede do carro. Você encosta na parede, tem a brincadeira de esmagar o coleguinha que está do lado. Por que isso acontece, pessoal? Aqui, ó. Se o carro fosse em linha reta, imagina aqui, ó, um cara bem afivelado, preso, e um outro cara aqui para deslizar. Vamos supor que ele possa deslizar aqui dentro desse carro, desse caminhão. Se ele vai em linha reta, está em equilíbrio dinâmico, está andando aqui com velocidade constante para frente, todo mundo aqui vai continuar andando no mesmo sentido, com a mesma velocidade bonitinho. Agora imagine o seguinte, o carro faz a curva, começa a fazer uma curva aqui. Por que você tem essa sensação de ser arremessado para o lado? Porque você tende a manter o seu movimento inicial, tende a manter seu equilíbrio dinâmico, ou seja, permanecer em movimento retilíneo uniforme. Porém, o carro vira. Se você pudesse deslizar aqui, ó, nesse caminhão, você continuaria indo em linha reta, o caminhão viraria e você só pararia depois que batesse na parede ou nos vidros do caminhão ou do carro aqui, ó. Você continuaria indo em linha reta,
até que você colidisse com a parede. Por isso que você bate aqui, ó. Se você pudesse deslizar no banco do seu carro, ficar deslizando no banco do seu carro, assim que ele virasse, você ia deslizando até encostar na parede. Por quê? Porque você queria manter o seu movimento em linha reta. O seu movimento, você queria manter seu equilíbrio. Você vai manter ele até que uma ação de alguma outra força mude isso. No caso aqui, a força, o outro corpo que mudou isso foi a parede do carro. Beleza, pessoal? Por isso que a gente esmaga o coleguinha quando está viajando e faz aquela curva repentina. Por que a primeira lei também é conhecida como lei da inércia? Aqui vamos dar o significado de inércia. Inércia é a propriedade de um corpo que faz com que ele se oponha a qualquer agente que tente colocar em movimento ou, caso se encontre em movimento, no caso de movimento retilíneo uniforme, altere a magnitude ou a direção de sua velocidade. Um corpo em movimento continua movendo-se não por causa de sua inércia, mas por causa da ausência de uma força capaz de retardá-la, mudar sua direção ou acelerar. Então aqui ele fala o seguinte, ó, inércia é propriedade de um corpo de se opor a um movimento. Beleza? Isso é inércia. Por isso que a primeira lei também é conhecida como lei da inércia, porque ela sobrepõe. Vocês estão vendo como ela sobrepõe? Tá? É o princípio da inércia. Esse princípio da inércia aqui, ó, é uma outra forma também de definir massa. Uma das formas de definir massa é a quantidade de matéria de um corpo. Tá? Outra forma de definir massa é a quantidade de inércia de um corpo. Por quê? Ó? Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil é você colocar esse corpo, se ele estiver parado, em movimento, ou se esse corpo estiver em movimento, tentar alterar esse movimento, parar ele, mudar a direção. Quanto maior a massa, mais difícil é fazer isso. É muito mais fácil você mudar a direção de uma criança do que você mudar a direção de um caminhão. Isso você relaciona com a massa. A massa da criança é bem menor que a massa do caminhão. Então, nós dizemos que a criança tem uma quantidade de inércia menor e um caminhão tem a quantidade de inércia maior. Então, quantidade de inércia, a inércia também serve para definir massa. Quanto maior a massa, maior a quantidade de inércia desse corpo, ou seja, mais difícil é mudar o estado desse corpo. Beleza? Outra coisa importante aqui sobre a aula de hoje é referencial inercial. O que é um referencial inercial? Referencial inercial são aqueles que estão em repouso ou em movimento retilíneoforme. Para esses referenciais, as leis de Newton são válidas. Então, aqui, um referencial inercial é um referencial que está ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Tá? Para efeito de cálculo, o nosso planeta Terra, nos nossos exemplos, no nosso cotidiano, o planeta Terra é um referencial inercial constante para a gente. Beleza? Apesar de a gente saber que a Terra ela não se move, não está se movendo sempre com movimento retilíneo uniforme e tal, que ela tem a rotação e translação dela, mesmo assim, para o nosso cotidiano, nós consideramos ela como um referencial inercial. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje aí. Um beijo no coraçãozinho de vocês e até mais.